porque no sistema se enxerga isso como grande oportunidade, temos muitos empresários imbuídos em buscar isso, talvez, mas não tantos, né? O que nós temos mais é a aproximação dessa restrição como algo que vai fazer com que efetivamente se busque essas mudanças no sistema. Talvez a primeira barreira que nós tenhamos que romper para conseguir efetivamente pensar nessas inovações e nessas práticas sustentáveis é entender que isso se dá por uma visão estratégica. E estratégia se faz com uma visão de planejamento e de longo prazo. Há um tempo atrás, fizemos uma pesquisa aqui na região metropolitana e constatamos algo que já tínhamos como pressuposto, que a maioria das micro e pequenas empresas dedicam a maior parte do seu tempo para resolver questões operacionais. Elas lutam pela sobrevivência. Elas lutam para conseguir vender o mínimo, para ter um lucro contábil, muitas vezes nem econômico. Quer dizer, se ela for colocar todos os recursos que ela efetivamente utiliza na ponta do papel, eventualmente ela chegaria à conclusão que valeria mais a pena ela fechar a empresa e ficar em casa do que teimar em ser empresário, né? Então isso infelizmente acontece, mas ele acaba insistindo e permanecendo no mercado. Esse empresário, ele está distante dessas práticas ainda, né? Existe um outro grupo que são empresas também de maior porte, que estão no mercado, ganham dinheiro na forma como esse mercado está estruturado hoje e que tentam incorporar parcialmente essas restrições. Tentam incorporar com os discursos de responsabilidade socioambiental, com a indicação de que usam algumas práticas ambientais que em realidade são reguladas pelo mercado, como a questão da indústria papeleira do circuito fechado da água, né? Enfim, tentam incrementar parcialmente a sua forma de produção, mas continuam fazendo da mesma forma ou seguindo a mesma linha que faziam antes. Essa capacidade de transformação e de um grupo muito pequeno que enxerga, na verdade, essas restrições como uma oportunidade de criar novos mercados, são um pequeno grupo de empresários que podem transformar essas invenções que estão acontecendo no meio acadêmico, nos centros de pesquisa, para efetivamente se transformar em inovações e em escalas de mercado. Então, em realidade, esse discurso, ele tangencia diferentes realidades no dia a dia das empresas. Empresas que estão muito distantes porque estão sobrevivendo, empresas que sabem que estão na fronteira, mas tentam se manter para manter o seu próprio negócio, e empresas que tentam se recriar para aproveitar novas oportunidades nesse mercado. Agora, no curto prazo, o que é mais fácil? Bom, os da sobrevivência, para eles nem é ser mais fácil ou mais difícil, é sobrevivência. Para os que estão ganhando no mercado como ele funciona e se organiza hoje, o mais fácil é tentar adequar essas restrições ao sistema atual. E para os que estão inovando, é o mais difícil. Por quê? Porque eles têm, em realidade, que lidar com uma nova cadeia, com uma nova forma de desejo de saciar necessidades para o consumidor. Quer dizer, eles têm que capitanear, na verdade, uma verdadeira transformação. E isso envolve muitas barreiras, sejam elas legais, econômicas, tecnológicas, né? E que, em realidade, tem uma visão de planejamento de médio e longo prazo, mas que no curto prazo pode não trazer a rentabilidade que atrai investimentos para aquilo na escala que seria necessária. Por isso que, se a gente for fazer uma pesquisa, existem várias soluções para muitos problemas que achamos que não existem. Quer dizer, as invenções,
elas são mais disponíveis do que o que podemos pressupor. Mas, em realidade, elas não se transformam em inovações porque ainda elas não se viabilizam nos mercados. Por exemplo, quando tivemos a última alta do petróleo, em 97, 98, isso começou a estimular significativamente a busca por energia renovável. A primeira reação da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, foi exatamente contrário àquela decisão deles na década de 70, que foi se organizar para aumentar preço. Ali eles fizeram o contrário. Eles se organizaram para reduzir preço. E por quê? Porque eles sabiam que, dependendo do patamar de preço que eles chegassem, viabilizaria muitas energias alternativas que já são desenvolvidas em laboratório, invenções, e que poderiam se transformar em inovações pela escala que ganhariam a partir do custo de oportunidade que eles teriam relativamente a essa alternativa do petróleo. Então, essa relação ela é muito trabalhada por aqueles que estão no atual sistema. Quer dizer, a preocupação, por exemplo, pegando novamente esse caso da energia e dos combustíveis fósseis, não é efetivamente se a reserva de combustível vai faltar, mas é quando ela vai diminuir para que o preço aumente significativamente e aí ela viabilize essas outras invenções e alternativas de energias. Então, é nesse contexto que nós estamos inseridos quando trabalhamos a questão da inovação com novas práticas sustentáveis. É um discurso que, eventualmente, podemos entender como muito distante da nossa realidade, mas é mais próximo do que imaginamos. Mais próximo porque o próprio sistema já tem que lidar com essas restrições. E concorre nesse sistema esses grupos de empresários, de organizações que a gente está comentando. Um grupo de organizações que ainda efetivamente está distante dessa discussão e aqueles que querem manter o sistema atual e aqueles que podem querer incentivar novas mudanças. Nisso, nós temos a incorporação, então, desses recursos na variável custo, o que transforma todo esse sistema. Esses recursos e essas variáveis de custo fazem com que hoje a gente valorize questões que antes não eram valorizadas. Um exemplo disso são os serviços ambientais, né? Hoje, por exemplo, se discute em algumas regiões de preservação, quanto aquela mata preservada vale para o restante da sociedade. Porque ela está produzindo um serviço para a sociedade. E a manutenção daquela preservação deveria ter um custo econômico e, portanto, um valor de mercado. Até a década de 70, 80, e há muitos países, como no Brasil, a década de 90, isso era impensável. Impensável por quê? Porque isso não tem valor? Não. Impensável porque antes o que tinha valor era produto, independente de como era produzido, e a quantidade e a qualidade desses produtos que você fazia. Hoje, para a manutenção desse sistema, você se preocupa uma escala anterior, de saber como esse produto é feito. Quer dizer, se há capacidade de manutenção desse produto ao longo do tempo. E essa preocupação faz com que hoje você dê valor a alguns recursos que até então não se visualizava valor para eles, mas que deveriam ter valor independente da época e do momento. Em realidade, quem faz o papel desse empresário inovador, quem está buscando práticas sustentáveis, não é que ele esteja à frente do seu tempo. Ele está menos atrasado do que os demais. Porque todos os outros já deveriam também ter incorporado essas variáveis por serem variáveis restritivas no seu processo de produção.
e por terem um custo econômico. E esse custo econômico dá valor a esses recursos e, portanto, esse valor deveria ser externalizado no preço que ele pratica. Essa relação, que hoje já se incorpora mais em algumas práticas de empresa, até então era vista muito distante da realidade. Só que cabe salientar que mesmo hoje, dando valor para esse preço, dar o preço aos recursos ambientais, esse preço ainda pode ser muito subvalorizado. Por quê? Porque é pela percepção de valor que nós temos do recurso hoje. Então, possivelmente, assim como aconteceu no passado, muitos recursos que hoje são relevantes para a manutenção do sistema, nós não nos apercebemos porque eles ainda existem em abundância. E, portanto, hoje, para nós, não tem valor de mercado. Mas poderão ter no futuro. Assim como antigamente não se preocupava com o nível de poluição. Você produzia e queria vender produtos, independente da forma como você fazia. Hoje você se preocupa com a poluição. Por quê? Porque tem um custo vinculado à saúde, vinculado a problemas relativos o próprio impacto ambiental. Então, toda a incorporação desse discurso, dessas questões, fazem com que o valor de mercado seja incorporado no preço e seja incorporado como variável de decisão da empresa. Então, aquelas que ainda não incorporam, em realidade, elas estão ainda muito atrasadas no seu tempo e no seu discurso. E aquelas que começam a incorporar, elas estão tentando correr atrás do período em que elas não o faziam. Em contrapartida, o que acontece? Nós temos um mercado que ainda não dá o devido valor a esses recursos e o próprio consumidor não paga por aquilo que está comprando ou pelo uso desse recurso, que é uma escala, em realidade, de mudança da própria demanda. Isso por quê? Porque a complicação é justamente que aquela empresa que não considera os recursos ambientais, o valor desse recurso, a prestação dos serviços ambientais, a legislação ambiental para formar seu preço, obviamente ela está desconsiderando boa parte dos recursos. Então, seu custo, entre aspas, vai ser menor e o seu preço também. Hoje, nós podemos dizer que esta empresa A é mais competitiva que a B. Só que essa visão de competitividade ou de capacidade de competir é uma visão de curto prazo, porque a A que não considera também terá dificuldades de manter essa sua capacidade de produção e de venda no médio e longo prazo, enquanto a B, que está considerando, ela está tendo uma visão de médio e longo prazo, mas talvez não consiga chegar no médio prazo também, porque ela vai perder mercado no curto prazo e a outra, aquela que tem um pensamento de curto prazo, acaba expurgando ela do mercado. Essa é uma seleção que chamamos na economia de seleção adversa. Os piores permanecem no mercado. Então, concorremos ainda nesse sistema com essa situação. Uma situação de empresas que não adotam essas práticas como estratégicas, porque têm uma capacidade ou um pensamento de sobrevivência no curto prazo maior e que acabam expurgando as outras que eventualmente tentam incorporar essas novas variáveis.